bendito o nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Pois, Salmo 23, o salmo que toda a gente conhece, na verdade. Nós temos parte desse salmo por todo lado que vamos, praticamente. Nós encontramos um pedacinho do Salmo 23, porque é um salmo muito bonito, né? Um salmo que fala de pastos verdejantes, que fala de sermos guiados às águas tranquilas, que fala de refrigério, de bálsamo, que fala de uma mesa preparada diante dos nossos inimigos, que fala de muita coisa boa, e nós gostamos disso, porque isso traz esperança para os nossos corações. Mas o grande problema chega exatamente aqui no verso 4, quando o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque todos nós queremos ser guiados pelas veredas da justiça, todos nós queremos assentar na mesa diante dos nossos inimigos, mas nenhum de nós quer andar pelo vale da sombra da morte. Ou tem alguém aqui corajoso que gostaria? Eu quero andar pelo vale da sombra da morte. Nós não queremos andar pelo vale, não é verdade? Segundo o dicionário, vale é uma depressão ou planície entre dois montes, ou seja, vale é um espaço que existe entre duas montanhas, entre dois montes, é isso? Quando nós falamos biblicamente ou espiritualmente falando, como vocês querem entender, quando falamos de vale, nós falamos de lutas, de aflições, de perseguições, não é verdade? E o próprio Jesus nos alertou dizendo: temos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando Jesus esteve aqui na terra, Ele também nos preparou dizendo: olha, vocês terão que passar por vales, vocês terão que passar por situações difíceis, mas Ele também estava dizendo: tenham bom ânimo. Eu estou dizendo isso não é para vocês já ficarem aflitos antes de chegarem no vale. Eu estou falando isso para que vocês descansem em mim, porque quando chegar o momento de passar pelo vale, eu vou estar ali com vocês. E então nessa tarde, debaixo da autoridade do Senhor, e se o Senhor se permitir, eu gostaria de falar a respeito de pelo menos dois vales que nós encontramos no meio da nossa caminhada. E um desses vales é o vale da sombra da morte. Davi menciona aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E folheando a palavra do Senhor, à procura de uma palavra que eu pudesse vamos dizer assim, que pudesse complementar aqui o vale da sombra da morte, eu encontrei uma história muito interessante que todos nós conhecemos, que é a história de Mardoqueu. Todos conhecem a história de Mardoqueu, primo da rainha Esther? E eu pude ver, olhar, lendo a sua história, que Mardoqueu, ele vivenciou esse vale, ele viveu pelo vale da sombra da morte. Nos conta a história que o rei Assuero achou por bem colocar Amã, um inimigo declarado do povo judeu, para ser o segundo comandante de todo aquele reinado. Nós sabemos que era natural naquela época das pessoas se curvarem diante dos seus governantes, aquelas pessoas que tinham um cargo importante na sociedade. Isso era para eles como respeito, um sinal de respeito. Só que Mardoqueu, sendo um judeu, vamos dizer, que observava a lei do Senhor e sabia que aquele homem era um inimigo do povo de Deus, ele se recusou a se curvar diante de Amã. E isso nos fala a palavra de Deus, que criou-se uma grande ira no coração de Amã. E Amã, para descontar em Mardoqueu aquela ira, aquela afronta, ele teve isso como uma afronta, o que ele fez? Ele logo criou um plano para matar Mardoqueu juntamente de brinde todo o povo de Deus, ou seja, todo o povo judeu. Isso para ele era a maior festa. E esse plano, esse projeto que Amã fez, chegou até os ouvidos de Mardoqueu. Imagina agora Mardoqueu sabendo que ele tinha o dia, a hora e o local marcado para morrer, porque era um decreto, toda a gente já estava sabendo. Eu vejo que a partir de agora Mardoqueu começa a viver uma vida de aflição, porque ele sabia que a morte dele já estava determinada. Nós já sabemos que um dia nós vamos morrer, mas nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10 anos. E ninguém quer morrer, mas Mardoqueu agora já estava ciente que o dia X, a tal hora, a tal local, ele seria morto. E a palavra do Senhor diz que a
ação, a primeira decisão que Mardoqueu tem ali para expressar a sua angústia, a sua lamento, a sua tristeza, a palavra do Senhor diz que ele rasga suas vestes, que ele se veste de pano de saco e cinza. Isso era um sinal tremendo de humilhação naquela época. E a palavra do Senhor diz que ele então sai pelas ruas da cidade, gritando o seu lamento, expressando a sua tristeza, a sua angústia. E ele vai até a porta do reino, até o portão do reino, porque pelas ruas que davam-se diretamente à porta do reino, não podia se andar nesses trajes, era apenas vestes de alegria. Então eu encontro aqui que Mardoqueu estava vivendo por esses dias difíceis, esses dias ruins, esses dias que ninguém quer passar, que é os dias do vale da sombra da morte. Mas a rainha Esther fica ciente do que está se passando. Ela não podia chegar até o rei para comunicar aquela situação, ela corria o risco de ser morta. Mas o Senhor dá estratégia para eles. E pronto, e resumindo a história, o que acontece? Naquela noite, o rei Assuero não consegue dormir. Ele tenta dormir, mas ele não consegue dormir. Ele então chama os seus servos para que eles leiam para ele o livro das crônicas. Quem sabe se ele passava a noite, ele dormia, não sei, ele não sabia, mas o Senhor é quem estava direcionando aquele momento. E lendo então ali o livro das crônicas, o rei acha que escrito, estava registrado ali que algum tempo atrás, Mardoqueu, um judeu, ele havia salvado o rei de uma conspiração dos eunucos. E o rei então vira para os seus servos e fala: que bem foi feito este homem que salvou a vida. E os seus servos: bem, nada foi feito para este homem. E não sei se é por bem dos pecados, mas por mal dos pecados, o rei pergunta: quem está aí embaixo? E quem estava lá? Amã. Para falar para o rei: olha, rei, é amanhã que nós vamos enforcar Mardoqueu. Mas o rei vira para ele: olha, manda chamar Amã para mim. E quando Amã chega diante do rei, o rei fala para ele: Amã, o que se fará um homem cuja honra o rei se agradar? E Amã, todo orgulhoso, todo cheio, disse: com certeza esse camarada é isso mesmo. Olha, rei, aquela pessoa, aquele homem cuja honra o rei se agradar, esse homem tem que ser dado a este homem as suas vestes, tem que ser dado a este homem o cavalo que o Senhor tem o hábito de andar, tem que colocar a coroa do Senhor, a coroa real sobre a cabeça deste homem, e pegar um dos maiores príncipes do seu reino, rei, e sair pelas ruas do nosso reino proclamando: assim se faz com o homem cuja honra o rei se agrada. E o rei então vira para Amã e diz: Amã, vai correndo, tem um homem chamado Mardoqueu que está lá na porta do reino, faça isso com ele, não deixe nenhuma das suas palavras cair por terra. O que eu quero dizer aqui, aquele homem que estava andando pelo vale da sombra da morte, ele agora começa a avistar as colinas do Senhor. Sabe por quê? Há um tempo atrás ele havia plantado. E o que diz ali o tema da nossa campanha? Que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com seus molhos, com seus feixes cheios de alegria. Foi isso que aconteceu na vida de Mardoqueu. Ele havia plantado, ele havia feito um serviço para o reino de Deus, e o rei queria recompensar por aquilo feito. Imagine só aquele homem que alguns dias atrás havia percorrido aquela mesma cidade, vestido em saco, com cinzas, gritando seu lamento, a sua dor. Imagine que cena maravilhosa não foi aquela. Ele voltando para onde ele saiu, vestido de rei, com um dos maiores príncipes puxando ele e dizendo: assim se faz com o homem cujo rei se agrada. E Deus pode fazer isso conosco ainda hoje. Deus é o mesmo Deus. Talvez você esteja passando por uma situação difícil. Deus pode fazer isso com você. Mãe Cristina, posso usar a sua vida? Posso? Fica em pé, irmã, para todos possam conhecer a irmã que não conhece. Para quem não conhece, pode sentar, irmã. Para quem não conhece a irmã Cristina, só para os irmãos terem a noção do que eu quero dizer nessa tarde, que o Deus que tirou Mardoqueu do vale da sombra da morte e colocou para ele avistar as colinas, ainda faz isso nos dias de hoje. Certo dia o câncer bateu na porta da irmã Cristina e falou para ela: eu vou te matar.
Foi assim, irmã Cristina? E eu creio que a partir daquele dia a irmã Cristina começou a viver aqui o vale da sombra da morte, sabendo que ela estava marcada para morrer a qualquer momento. Mas existe um livro também nas mãos do nosso Deus, o livro das nossas obras. Manoqueiro, por sorte, naquele dia o rei não dormiu, mas a palavra diz que o nosso rei, ele não dorme, ele está sempre atento. E eu creio que o câncer falou para ela: eu vou te matar. E ela começou a viver por dias angustiantes. Mas o Senhor do céu olhou e disse, e olhou para o livro e disse: ei, pera aí, câncer, no meu reino as coisas não é bagunçadas assim não. Deus tremendo, aleluia! Ele olhou lá no livro das crônicas do céu: ei, ela tem prestado um serviço para o meu reino. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Alegra. A palavra do Senhor diz: alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Foi isso que aconteceu aqui na vida da nossa irmã. Hoje ela está aqui curada. Antigamente ela usava uns lenços muito bonitos, mas agora os cabelos dela são bem melhores do que o lenço. Deus quer fazer isso nas nossas vidas também. O poder dele é o mesmo. Talvez você esteja dizendo: mas o meu vale é bem pior, é bem maior. Não importa. Se você tem depósito com o Senhor, Deus vai se lembrar de você. Entre a lei da semeadura é algo muito real. Tem gente que não dá importância e sai semeando tudo quanto é porcaria que vem na frente. Se prepare, o dia da sua colheita vai chegar. Comece a escolher bem, a escolher melhor sua semente, porque está chegando o dia da colheita. Bendito, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O salmista, no Salmo de número 84, ele fala de um outro vale. Aleluia! Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. 86, eu vou ler o 4 e o 5. Desculpe, irmão, 84. 5 e 6, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. O segundo vale que eu queria falar nesta tarde é o vale de Baca. Eu tive a pesquisar, o vale de Baca no original quer dizer Baca no original quer dizer lágrima, quer dizer choro. Ou seja, o salmista está falando aqui que bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor e cujo coração está nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Ninguém quer passar também pelo vale de Baca. Eu não quero passar pelo vale de lágrimas. Mas durante a nossa caminhada, muitas vezes nós somos obrigados a passar por esse vale. Às vezes não há outro caminho para chegar ao destino que o Senhor quer para as nossas vidas, ao destino que nós mesmos temos sonhado. E às vezes, quando damos por nós mesmos, já estamos lá dentro do vale das lágrimas, da tristeza, por situações diversas. Alguns vão para o vale de Baca por causa de uma traição, outros por causa de uma doença, outros por causa de uma angústia. Há vários motivos, mas nos deparamos dentro desse vale. Nós vemos em Jeremias, no capítulo 31, que toda uma nação passou por este vale, a nação de Israel. Nós vemos ali então que os filhos de Israel são levados cativos para a Babilônia, os jovens, e ficam ali apenas as pessoas mais idosas, os anciões, e o desespero, a angústia agora toma conta de toda aquela nação, porque não havia mais esperança para aquela nação. Aquela nação, o orgulho dela era os seus jovens, porque nós vemos que nesse tempo que a palavra do Senhor foi escrita, era um tempo de muitas guerras, um tempo de muitas lutas, e nós sabemos que a palavra do Senhor diz que jovens eu vos recebi porque sois fortes, ou seja, eram os jovens que estavam na frente das batalhas, eram os jovens que guerreavam. Os anciões, eles eram necessários porque eles davam as estratégias de guerra, eles orientavam os jovens. Mas quem lutava, quem combatia na verdade, eram os jovens. Mas agora Israel não tinha quem combatesse, porque os jovens haviam sido levados. E a palavra do Senhor diz que então
havia tristeza, havia choro. E nós vemos que, eu vou ler para os irmãos, em Jeremias 31, o versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas dos seus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. 17, há esperança para o teu futuro, porque os teus filhos voltarão, diz o Senhor. Nós vemos aqui que Raquel, aqui representando as mulheres, representando as famílias, ela chorava, diz a palavra do Senhor, sem admitir consolo. Muitas vezes, quando nós estamos no vale de Baca, muitas pessoas querem, com boas intenções, querem nos consolar, mas só que palavras não consolam a dor de uma perda. Você dizer para mim, falar, olha, vai dar tudo certo, não vai me consolar porque o que eu perdi é muito grande. Nós vemos isso também na vida da viúva de Naim. Várias pessoas estavam com ela junto para sepultar o seu filho. A palavra diz que havia ali uma grande multidão. Eu acredito que quase toda aquela multidão havia abraçado aquela viúva, havia dado 2 tapinhas nas costas dela e dizendo para ela, eu sinto muito, mas ninguém pôde fazer aquela mulher parar de chorar, porque 2 tapinhas nas costas dela não ia trazer o filho dela de volta. Ela havia perdido o seu bem mais precioso. Mas o que me chama a atenção é que o nosso Senhor, Ele chega e diz para ela, Ele não deu 2 tapinhas nas costas, Ele não disse, eu sinto muito, Ele chegou e disse, não chores mais. Aleluia. Jesus fez o que aquela multidão inteira reunida não conseguiu fazer, porque Jesus tinha a solução nas mãos. Só Jesus é que pode nos tirar do vale de Baca e nos colocar das colinas, para que possamos ver o que Ele tem reservado para as nossas vidas. E voltando aqui para o fato da história de Israel, eu creio que toda a gente queria arranjar uma resposta, queria fazer com que aquela nação se calasse diante daquela dor, mas ninguém podia fazer isso. Eles estavam destinados a desaparecer do mapa. O próximo rei que fosse guerrear contra eles, Israel estava acabado. Os velhos não teriam força para guerrear, eles teriam experiência para fazer estratégias. Com quem que eles iam contar nas estratégias deles? Alguém pode dizer, olha, as famílias podiam trabalhar para fazer mais filhos, mas até que aqueles filhos crescessem, já estava tudo perdido, ia demorar muito tempo para que isso acontecesse. Mas em meio a este momento, o Senhor levanta Jeremias para profetizar e dizendo, olha, não chores mais. Jeremias, nós vemos aqui que ele disse, olha, assim diz o Senhor. Jeremias não disse, ei, não chore mais, vai dar. Não, Jeremias falou, o Senhor manda dizer, não chores mais. Há esperança para o nosso futuro. Os nossos filhos vão voltar da terra do inimigo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero dizer para você nessa tarde. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero dizer que eu não vim aqui em nome do presidente da República, que é um senhor muito respeitado aqui. Eu não vim aqui em nome de nenhum ser humano. Eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos, para ministrar sobre a tua vida, dizendo, há esperança para o teu futuro. Há uma saída. Este vale não é o final da sua vida. Se você perceber o salmo que lemos, a parte B diz que, a parte A diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, existe uma vírgula e continua, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, Ele já disse que Ele venceu. Nós temos um vencedor conosco, é o Senhor que nos garante a vitória. Amém? E o segredo para sairmos do vale é colocar em Deus a nossa força. É colocar em Deus a nossa esperança. É fazer de Deus a nossa fábrica, a nossa usina de força. Existem por aí muitos livros de autoajuda, tipo, você vai vencer, você vai conseguir. Eles têm lá muitas ideias, mas eles não têm o poder que o nosso Deus tem. Só o nosso Deus que tem vias corretas para sairmos do vale. Não importa qual seja o tipo de vale, não importa qual seja o tipo de situação que estamos passando. Louvado seja Deus. A força para sairmos do vale não vem de dentro de nós. Existe muita gente já proclamando por aí que a força vem de dentro de você. Mentira. Deixa a depressão, a angústia chegar perto de você, e você vai ver que a força que existe dentro de você não é nada diante da situação da sua vida. A palavra do Senhor diz no Salmo que uns confiam em carne, outros confiam em cavalos.
Mas ela continua dizendo, mas nós faremos menção ao nome do Senhor Jesus. No verso seguinte vai diante e diz, olha, uns se encurvam, se caem, mas nós nos colocamos de pé e permanecemos assim, porque a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Não importa qual é o tamanho do vale que você está, qual é a profundidade dele. Eu quero dizer que o amor de Deus, a graça de Deus é o bastante para encobrir toda e qualquer situação que parece que não tem volta por fim, está tão fundo, que parece que não tem como chegar. O amor de Deus enche isso e te faz voltar para as alturas. É promessa do Senhor, Ele que diz, eu faço os vossos pés como da costa e vos coloco sobre lugares altos. É o que Deus quer fazer conosco. Recentemente aprendemos que Deus pode. Agora é só confiar no poder desse Deus que tudo pode, porque é verdade. Eu tenho experimentado o poder do Senhor. Hoje escutamos aqui que Jesus, em pleno século 21, no ano de 2011, ainda está abrindo os olhos do cego. Jesus ainda está curando os cancerosos. Deus pode fazer tudo mais por você. Isso não é nada diante daquilo que Deus tem reservado para nós. Basta nós colocarmos o nosso coração na presença do Senhor. Basta realmente confiarmos nele, que não há impossível. Como diz aqui, o vale da sombra. Se existe sombra, é porque em algum lugar tem que ter uma luz. Porque se não tem luz, não tem sombra. E a nossa luz é Jesus, meu querido. Se está assombroso, muitas vezes quando algo é pequeno, mas quando colocamos perto da luz, ele faz uma sombra enorme. Parece que é muito grande, parece que não vamos vencer. Mas se você passar o obstáculo da sombra, você vai ver que aquilo que estava te amedrontando é muito pequeno diante da luz que é o nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu ia convidar os irmãos para orarmos, mas vamos ter aqui o corredor. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda hoje. Porque o Senhor é a nossa fonte de força, é a nossa fonte de energia. E sendo assim, meus amados, não existe nada que possa nos deter. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Alegra o meu coração, irmãos, porque é fruto da tarde da vitória. É fruto da tarde da vitória. Hoje, além de obreiro da casa do Senhor, Marco Túlio, para honra e glória de Jesus